nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu o tempo, nem tanto a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Agora sim, o microfone ligado. Que Deus guarde e abençoe a todos vocês em todos os dias. Que bom vê-los aqui, quando juntos queremos louvar e adorar ao nosso Deus pela colheita de bênçãos que Ele concede a nós, através, muito especialmente, dos dons que Ele nos deu, através do trabalho. Queremos, neste momento, saudar a todos, membros aqui presencialmente na congregação, pessoas que nos visitam. Quem é visitante aqui hoje pode levantar a mão, quem está nos visitando. Então, bem-vindos os visitantes. É uma alegria grande tê-los aqui, certo? Destaco aqui a presença, então, do estudante de teologia, o Cassiano, também acompanhado da sua noiva. Que bênção, vocês aqui também conosco, muito bem-vindos. Quero saudar também os membros da congregação que se unem a nós. Eu acho que agora a comunicação está estabelecida, a transmissão do culto está acontecendo. Nós ficamos felizes por isso. E também saudamos os que nos visitam pela internet. Nas palavras então do salmista que diz: é justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Afinal, Deus derrama ricas bênçãos sobre o seu povo. E nós aqui o louvamos por isso. O liturgista do culto hoje, então, é o teologando Gabriel, é o T6, que estará conosco até o final deste ano. Estarei dirigindo também a mensagem, então, do culto, então, de hoje. Passo neste momento aos avisos.
Cultos todos os sábados às 18, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã às 9 horas. Então, como já foi dito, temos nesse final de semana o culto de festa da colheita. Por isso temos produtos da terra aqui diante do altar. Também temos amostras de profissões, ou seja, representações de ofícios, profissões, através dos quais então Deus concede para nós a colheita de bênçãos. Quem trouxe alguma coisa aqui para representar o ofício, as bênçãos, a profissão, levante a mão. Bem alto assim, segura levantado. Que bom que você trouxe, né? Olha que bênção, é uma forma também de dizer obrigado a Deus pela colheita de bênçãos que Ele concedeu a nós. Por isso o culto de festa da colheita, aí uma interrogação, vamos agradecer por isso? Com certeza nós aqui queremos agradecer a Deus por isso. Demais avisos, amanhã às 18 horas temos reunião com os líderes de estudo bíblico, segunda-feira estudo bíblico Grupo Moinhos d'Água, terça-feira teremos um momento especial dos pastores, é uma formação, é online então na parte da manhã, às 19h30 estudo bíblico Grupo São Cristóvão 2, quarta-feira estudo bíblico online pelo Face, transmissão, quinta-feira culto em Cruzeiro do Sul, sexta-feira culto no Larias. Aí vem o final de semana, então o sábado nós teremos as instruções, Juventude Mirim, e departamento de servas às 15h30. Então, excepcionalmente, no próximo sábado não teremos instrução de adultos, porque temos o departamento de servas. Então, atenção a turma, os estudantes aí, a turma que está fazendo a instrução de adultos, certo? A próxima instrução de adultos será no dia 1º de agosto. Aí também destaco que teremos após o próximo culto de sábado, então sábado que vem, após o culto, teremos juventude. Então todos os jovens, então aí convidados, então a participar nesta próxima reunião dos jovens. A nossa presidente dos jovens não está presente hoje, infelizmente faleceu uma tia dela, Maria Goretti, lá em Santo Ângelo, então a família Luz, então seguiu para lá, esses momentos então de despedida. Deus guarde, abençoe a eles, né, e os fortaleça. Então Jesus também nesses momentos de despedida da senhora Maria, que faleceu lá em Santo Ângelo, familiar, tia da nossa presidente, então dos jovens, né, cunhada então do nosso presidente e dos leigos aqui da congregação. São os avisos que temos. Então queremos neste momento iniciar o culto cantando Como é bonito o Senhor. Bonito Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor,
eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz: vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. E o rei Davi nos assegura que Deus não despreza os que se aproximam dele, com um coração humilde e arrependido. Portanto, eu convido a todos para, com humildade e sinceridade, colocarem seus pecados e suas cargas perante o Senhor em confissão. Oremos em conjunto. Senhor, nosso Deus e Pai, os frutos da terra e as profissões que temos nos lembram da Tua bondade e do Teu amor. Não porque a natureza assim o quis, mas porque Tu permitiste semear e colher, trabalhar e fazer uso, planejar e produzir. A Tua bênção devemos tudo que somos e possuímos. Perdoa-nos quando encaramos o nosso sustento apenas como resultado natural do nosso trabalho. Perdoa-nos quando aceitamos essas bênçãos sem pensar em Ti, o doador de todas as coisas. Perdoa-nos também quando fazemos uso egoísta e irresponsável daquilo que nos confiaste. Dá a cada filho Teu coração agradecido diante de tantas bênçãos. Tem piedade, Senhor, e perdoa-nos por amor de Jesus. Amém. Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e confiam na sua graça em Cristo. E a todos que assim o confessaram e creem, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora ler o Salmo 65, onde eu, o oficiante, estarei lendo os versos ímpares e a congregação lê os versos pares. E o último verso nós lemos em conjunto. Salmo 65. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Pois Tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão Te adorar. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas Tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que Tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no Teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da Tua casa, com as bênçãos do Teu santo templo. Ó Deus, Tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em Ti. Com o Teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a Tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o Teu cuidado pela terra, e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da Tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos
campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Amém. A congregação pode sentar, nós cantamos a canção que segue. De Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, lutas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, lutas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, lutas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos de nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, lutas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nos colocamos de pé para orar. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente entendê-la, a fim de que podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nós convidamos para vir à frente quem fará a primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, que está registrado em Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 13. Primeira leitura, Isaías 55, 10 a 13, onde está escrito assim: A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria.
todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a leitura. Muito obrigado. A segunda leitura para o culto de hoje está registrada em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Muito obrigado pela leitura. Nós vamos cantar a próxima canção, Graças Dou por Esta Vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens cá também. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Para a leitura do Evangelho, nós nos colocamos de pé. O Evangelho está registrado no capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois 18 a 23. Mateus 13, 1 a 9, 18 a 23. E diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande
que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos em conjunto confessar a nossa fé a partir do que segue. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Amém. Congregação pode sentar. Nós convidamos as crianças para esse momento virem aqui na frente, trazendo a sua oferta e também para receberem a bênção antes de se locomoverem para a escolinha dominical. Vocês estão vendo tudo isso que tem aqui na frente? Estão enxergando? O que vocês acham que é tudo isso? Coisas? É verdade. Profissões dos pais, olha só. Então com isso aqui, ó, isso aqui representa aquilo que Deus abençoou os pais de vocês para que Ele pudesse então dar essas roupas que vocês estão vestindo, para vocês ficarem quentinhos, para vocês irem para a escola. Que legal, né? Isso aí, o doce talvez depois, vamos ver. Até salgadinho. Então, hoje é o dia de agradecer a tudo aquilo que Deus tem dado, tá bom? Então, vocês vão aprender um pouco mais também na escolinha. E agora a gente vai abaixar a cabeça, fechar os olhinhos, juntar as mãos. Vão receber a bênção, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem seguir as professoras. Tem uma ótima escolinha. Nós, neste momento, iremos cantar a próxima canção também. Preparo a mensagem. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está. Que possamos crescer na fé em Jesus. Que possamos crescer na percepção da colheita de bênçãos que Deus nos concedeu. E que possamos, motivados no amor e na graça, crescermos também na gratidão ao nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o culto de festa da colheita. Culto de gratidão pelas bênçãos. E pus como tema, festa da colheita, vamos agradecer? Vocês lembram como eram os cultos de festa da colheita antigamente? As pessoas traziam, como a maioria eram agricultores, obviamente, profissão da maioria agricultura, eles enchiam em torno do altar com produtos da terra, certo? Era assim. E aí eles rendiam graças, reunidos a Deus, pela colheita de bênçãos recebida. Mas nós pensando aqui no nosso contexto, aqui nós temos uma congregação com muitas profissões, muitos dons. Então, o desafio sempre de cada ano é a gente, nesse culto especial, representar o ofício, representar a profissão, trazer amostras de bênçãos, trazer algo
que nos faça pensar: puxa, Deus me concede uma colheita de bênçãos através do ofício que Ele me deu, dos dons que Ele me concedeu. Quem sabe trazendo a marca, ou trazendo produtos, uma ferramenta, um jaleco. Vocês viram que o pastor pendurou uma batina aí, né? Claro, o pastor tem que pendurar a batina. E essa batina é bem especial. Eu digo para vocês que foi com ela que eu dirigi os primeiros cultos como servo de Deus, já faz alguns anos. E eu a continuo usando até hoje. Que qualidade esse tecido, né, gente? Que bênção. Brincadeiras à parte, mas o fato é que nós hoje, mesmo que você não trouxe algo, no início eu perguntei quem trouxe alguma coisa. Levante a mão de novo. Quem é que trouxe algo para representar o ofício, a provisão, as bênçãos? Que legal. Mas quem não trouxe, não fique triste. Com o coração coloca isso diante de Deus. Deus, obrigado pela colheita de bênçãos que Tu me concedeu, através do ofício e da profissão. Olhando para a Escritura, talvez alguém poderia até questionar e dizer: mas será que isso é Deus mesmo? Claro que é. Olhando para a Escritura, eu destaco algumas palavras. O salmista diz que nós temos responsabilidades. No Salmo 127, ele diz que nós temos responsabilidades que não são pessoais. Sempre foi e sempre vai ser assim, enquanto existirmos. Quais são essas responsabilidades pessoais? Edificar casa, proteger a cidade, trabalhar para ganhar o pão. Isso são responsabilidades. Construir família. Eu preciso estar aberto a isso e lembrar que eu tenho responsabilidades com relação a isso. Mas o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nem ter guardas vigiando. Se Deus não abençoar, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, porque Deus dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ou seja, a gente trabalha aquilo que deve de ser, com responsabilidade, e Deus nos abençoa e concede. E se Ele quiser dar mais, Ele o concede. Se Ele não o quer, na sua soberania, sabedoria e amor, Ele assim o faz. O texto também fala sobre a questão de família, filhos. Bom, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Não basta querer ter filhos. É preciso que Deus os conceda para nós. Assim é com relação a todas as coisas. Existe uma responsabilidade pessoal, e assim o será em todos os dias. No entanto, existe uma dependência do amor e da graça do nosso Deus. Eu citei o Salmo 127, mas eu cito nesse momento o Salmo, que é o do culto de hoje, que também fala sobre a ação amorosa de Deus. Mas eu destaco especialmente a parte onde ele diz assim: fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra, a tornas boa e rica. Com as chuvas o céu enche de água os rios, e assim também a terra produz alimento. Pois para isso a preparaste, regas com muitas chuvas as terras aradas, elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Aqui falando justamente sobre aquilo que acontece na terra. E o versículo 11 diz: como é grande a colheita que vem da tua bondade. Podemos olhar, e você pode olhar, querido irmão, querida irmã, para a tua vida profissional. Os dons que Deus te deu, e aquilo que você exerce então na tua profissão, no teu ofício, e aquilo que Deus te concede. Será que você pode dizer também aqui diante do altar: ó Deus, como é grande a colheita que vem da tua bondade? Eu tenho certeza que sim. Bom, talvez até alguém poderia dizer: mas eu não estou feliz com aquilo que Deus me deu. Eu queria diferente.
Nós lemos também na Escritura que, em primeiro lugar, é importante você, com o coração agradecido, estar diante de Deus. Ou seja, reconhecer aquilo que Deus te concede na sua graça e grande amor. Isso é muito importante num primeiro momento. Num segundo momento, faça o quê? Em Filipenses capítulo 4 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ou seja, agradeçam sempre primeiro pelo que vocês têm. Percebam aquilo que Deus fez e faz por vocês. Depois, então, coloquem diante de vocês as expectativas de vocês. Aquilo que vocês esperam. Aquilo que vocês precisam. E Deus, com certeza, no seu amor e graça em Cristo, vai considerar isso em todos os dias. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, lembremos sempre disso. Existem responsabilidades pessoais, mas existe uma dependência da graça e do amor do nosso Deus em Cristo Jesus. Então hoje louvemos a Deus, principalmente pelas bênçãos materiais que Ele nos concede. O motivo maior sempre da gratidão, indiscutivelmente, sempre será Jesus. E você sabe disso. Porque é por Jesus Cristo que nós somos filhos de Deus. E recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, que estão lá na eternidade. E o texto de Romanos nos lembra justamente disso. Então, pelo Espírito de Deus, nós fomos postos na fé em Cristo e somos guiados espiritualmente. Porque sem Jesus não há perdão, não há salvação, não há vida eterna. Agora, o que seria de nós se a vida terminasse apenas diante daquilo que nós vivemos aqui? Aqui são breves anos. Agora, em Cristo nós temos uma eternidade com Deus. E se aqui, ora, Deus é tão gracioso e generoso conosco, imaginemos só, as bênçãos maiores estão guardadas para nós lá no céu. E o texto diz: porque ora há sofrimentos a partir da fé em Cristo também. Nem tudo é como a gente gostaria ou esperava. Mas se tomamos parte nos sofrimentos aqui e vivemos isso, também tomaremos parte na glória em Cristo Jesus. Receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo na eternidade. Aqui nós estamos celebrando bênçãos terenas e passageiras. Mas nós também, sempre aqui, celebramos as bênçãos que são eternas. E essas estarão para sempre conosco na eternidade. E o que é que levaremos deste mundo? A fé e os frutos desta fé. Aquilo que de tudo dedicamos a Deus, aquilo que aproveitamos, muito bem. Ou façamos sem peso de consciência. E a partir de tudo ainda auxiliamos o nosso próximo. É isso que Deus espera como bons administradores do que Ele nos confiou. Tá, mas o texto aqui de Mateus fala muito sobre também semear e colher, ou produzir. É claro, assim como nós também no exercício das profissões esperamos receber pelo trabalho, e é justo que o trabalhador o receba, digno é o trabalhador do seu salário, diz a Escritura, isso é sagrado. Isso é honrado, isso dignifica, isso faz bem e é certo. Assim Deus que investe em nós sempre na sua palavra, pesadamente, continuamente, Ele espera colher. Como nós, ora, esperamos frutos, Deus também espera que frutos estejam em evidência na nossa vida. Agora, que bom que existem coisas que não dependem de nós, certo? Existem responsabilidades pessoais. E agora, diante de Deus também, quais são essas responsabilidades pessoais? Não impedir a ação do Espírito Santo. Estar aberto e aproveitar as oportunidades que Deus concede.
Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, na sua casa para você a ler todos os dias, quando você quiser. E lembre-se que assim como você precisa alimentar o corpo físico, você precisa também alimentar a sua alma, a sua fé. Então é muito importante os momentos de leitura da Bíblia, vida devocional. Quem sabe usando os 5 minutos com Jesus, Castelo Forte. Certo? Hora o culto, estudos bíblicos, a Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem. Aí vemos como Ele investe na semeadura. Porque Deus quer colher a partir de nós, não só nesta vida, mas para a eternidade diante do mundo. Ou seja, somos instrumentos amados, cuidados, abençoados, mas a partir disso, instrumentos também na sua obra. E Jesus semeia a sua palavra pelos seus servos, os semeadores pelo mundo. O pastor, quem sabe os teologandos aqui, você líder da igreja, o líder na sua família, líder na sociedade, ou seja, Deus pode oportunizar muitos momentos para que sejamos seus instrumentos para semearmos esta sua santa palavra. E esse é o desafio continuado justamente da igreja. O nosso desafio, a nossa responsabilidade pessoal é nos disciplinarmos para aproveitarmos mais e melhor o que Deus nos concede. A partir disso é o Espírito Santo que age. É Ele que põe a fé, conserva a fé e leva a produzir frutos. Ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém vai crer em Cristo no mundo se não for pelo Espírito Santo. Porque é Ele que opera a fé, que conserva a fé e leva a produzir frutos. É Ele que faz com que a palavra não volte vazia. Assim como o texto de Isaías diz, assim com relação à chuva, a chuva e a neve caem e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas, darem alimento. E aí o texto diz assim, assim é a palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isso é maravilhoso. Como é bom saber que pelo Espírito Santo, no ouvir da palavra, Ele opera em nós o que precisa, nos firma em Jesus. E assim recebemos o perdão de Deus em Jesus, sempre diante dos nossos pecados. Assim nós recebemos o fortalecimento para a nossa fé, o ânimo, a coragem para a vida. Assim nós seguimos a vida com propósito, menos possibilidade de desanimar, desesperar, perder a esperança. Porque por vezes na vida o ser humano pode pensar, sim, mas qual é o sentido da vida com tudo? O sábio diz na Escritura, viver sem Deus é viver perdendo tempo. É viver na ilusão, na fantasia. Porque a vida sem Deus é viver perdendo tempo, é viver na ilusão. Com Deus, é uma vida em Cristo para a eternidade. Que pelo Espírito Santo, nós possamos ser firmados ainda mais na fé, ser conservados nesta fé e possamos produzir muitos frutos. A história do Evangelho, a parábola do semeador, Jesus aqui conta a parábola e já traz a explicação da parábola. Quais são os desafios da palavra? Que ora aqui diante de vocês também é semeada. O semeador jogou a palavra, ou seja, a semente, em alguns tipos de coração. Um, como a beira do caminho. Aí vieram os passarinhos e comeram tudo. Outro, com muitas pedras e pouca terra. Aí as sementes brotaram. E aí o que aconteceu? Porque a terra não era funda, o sol queimou as plantas e acabou. O terceiro tipo, a semente caiu no meio de espinhos. Cresceram, sufocaram as plantas e se foi. O quarto, a terra boa. Uau! E aí a terra produziu 100, 60 e 30 grãos por um. Nós estamos falando daquilo que Deus espera, a partir da sua obra, do seu trabalho. E aí Jesus explica e diz que a beira do caminho é o seguinte, os passarinhos ali que vêm e comem as sementes, é o diabo que vem e tira o que foi semeado no coração.
Aí as sementes que foram semeadas, onde é que tinha muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam com alegria, mas dura pouco porque não tem raiz. O sol que queima, lembram? E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, perseguições, logo abandonam a fé. Viu, olha aí os sofrimentos, doenças. O que adianta Deus? O que adianta isso? Ou seja, é o que acontece diante das fragilidades, diante do sol quente, logo abandonam então a sua fé. Aí vem outro tipo. Em meio dos espinhos, é as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas, que sufocam ora a mensagem no coração de muitos. E essas pessoas não produzem os frutos que ora Deus espera. Diante de Deus, diante da igreja, na sua família, na sociedade e no mundo. E aí o que acontece? Infelizmente, acabam perdendo a salvação, a vida eterna. Mas a terra boa, ou seja, aquela que produz uma grande colheita, umas 100, outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Lembremos o seguinte, mas eu vou produzir aonde isso? Na gratidão a Deus. Como é que a gente pode agradecer a Deus por tudo? Como agradecemos a Deus? Louvando e adorando a Deus. Nós ouvimos continuamente, indo na igreja, louvando e adorando a Deus. Como nós podemos render graças a Deus por tudo? Obedecendo as suas palavras, as suas orientações. Não somos salvos pela lei, a lei nos condena, mas Cristo nos libertou da condenação da lei. A lei serve de freio, espelho e norma, que nem o freio do carro. Nos impede de muita desgraça. O espelho mostra a nossa dependência de Cristo e nos dirige melhor. Norma mostra o melhor caminho para ser feliz. Então, buscando seguir as orientações de Deus na sua palavra, os mandamentos de Deus, a gente agradece como? Servindo a Deus. Como? Servindo a Deus na igreja, com a vida, tempo, dons e bens. Servindo a Deus na família que Deus deu. Servindo a Deus na sociedade e no mundo. Sendo um bom patrão, um bom empregado. A gente serve a Deus não só quando está na igreja. Nós servimos a Deus no mundo onde vivemos. Que nós possamos servir com os dons que Deus deu, as profissões que Deus deu. Não destaco só colono e motorista. Sabe que muitos celebram o dia do colono e motorista intensamente. Mas nós aqui louvamos a Deus por todas as profissões honestas e honradas entre nós. E assim, através do exercício delas, nós também queremos servir a Deus e servimos a Deus. Em gratidão, que assim seja com cada um de nós. Bom, nós agradecemos a Deus também trazendo ofertas, dedicando ofertas. Ora diante do altar. Ora o fazemos nos envelopes, ora fazemos, quem sabe, com as formas de hoje, quem sabe o Pix, a transferência bancária, mas com o coração colocamos isso diante do altar e dizemos, ó Deus, muito obrigado pela colheita de bênçãos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. E que a tua colheita, a partir da tua palavra e sacramentos, também seja abundante. Que nós todos sejamos guardados em Cristo, sabendo que as maiores bênçãos não são as que você já recebeu aqui. As maiores bênçãos que Deus tem para você estão guardadas lá no céu para você. Então siga com Jesus, querido irmão, querida irmã, e viva a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Mas eu não creio nisso, pastor. Eu tenho dúvidas sobre isso. Pode ter certeza que isto tudo é verdade. Então, diante disso, diante da fragilidade, diz, ó Deus, me perdoa porque eu tenho dúvidas sobre isso. Mas pelo teu Santo Espírito, haja em mim. Eu não quero viver com as dúvidas, eu não quero perder a salvação, a vida eterna. Então, trabalha a fé em mim, em Cristo, para que eu viva as tuas bênçãos nesta vida e principalmente que eu viva elas para a eternidade. E que nós sigamos louvando a Deus pela colheita de bênçãos. Que possamos perceber o que Deus fez e faz. Fazendo sempre a nossa responsabilidade. Sabemos que temos responsabilidades, mas seguindo na certeza da dependência do nosso Deus. Festa da colheita, vamos agradecer? Que possamos agradecer hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé, aqueles que puderem, se não permaneçam sentados. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.
Amém. Pode se assentar. Neste momento, queremos cantar, então, o próximo hino. Cantai alegremente. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que Ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Aqueles que podem se colocarem de pé para nós orarmos. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, por obra de Teu Filho, nosso Senhor, e por Tua graça, somos Teus filhos e herdeiros da vida eterna. E desde o batismo semeaste em nós a Tua palavra, que mantém viva em nós a esperança da salvação. Senhor Jesus, obrigado porque vieste a nós e nos libertaste da condenação do pecado. Por graça e amor, nos dás a bênção de receber a Tua palavra. Que a ação do Espírito Santo torne nosso coração terra fértil, para nele fazer brotar, crescer e produzir muitos frutos da fé. Livra-nos do endurecimento do coração e afasta de nós o diabo, para que não roube a semente que plantaste. Desperta em nós o interesse pelo estudo constante da Tua palavra, para não enfraquecermos na fé. Santo Espírito, rogamos que continues abençoando o semear do Evangelho por todo o mundo. Usa-nos como instrumentos nessa obra, a fim de que muitos conheçam o Salvador Jesus e cheguem à fé salvadora. E quando não enxergarmos o resultado da palavra semeada, lembra-nos da promessa de que ela não voltará vazia. E para que, com aqueles que semeiam a discórdia, a mentira e a subversão à Tua vontade, ajuda-nos a testemunhar a Tua verdade, com amor, coragem e firmeza na fé em Jesus. Abençoa as nossas autoridades, a fim de que governem com leis justas, para termos paz e liberdade, e podermos anunciar o Teu Evangelho sem impedimentos. Abençoa a IELB, seus pastores e membros, o Seminário Concórdia, seus professores e estudantes, para que todos estejam empenhados no compromisso de semear a Tua palavra, e que assim muitos saibam o quanto é maravilhosa a Tua graça. Abençoa todas as famílias da nossa igreja, todos aqueles que trouxeram ao altar
o fruto das tuas bênçãos. Que possam seguir colhendo os frutos do trabalho e sendo gratos por ti, por tua bondade. E que cada família desta igreja tenha tudo o que precisa para viver aqui neste mundo, assim como todas as outras famílias também. Mas também que tenham a fé como centro de suas vidas. Alivia, Senhor, os sofrimentos daqueles que tiverem os seus bens atingidos por temporais, inundações e outros males. Esteja, Senhor, com os doentes que sofrem. Dê a eles saúde, se esta for a tua vontade. Nós pedimos em especial ao Lídio Bortoletti, que está hospitalizado. Restaure, Senhor, a saúde dele e dê forças para ele neste momento. Nós pedimos também que conforte o coração de quem teve perdas, em especial a família Luz, pois no dia de hoje faleceu a Maria Goretti. Esteja, Senhor, com esta família, neste momento de tristeza e angústia. Oramos também pela família da Ila Potter, que faleceu na quinta-feira, dia 9. Dê também a esta família a certeza da ressurreição, do conforto em ti. Senhor, e a quem vive sobre aflições de doenças, anima e envia cura. Enche de paz a quem vive angustiado. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Congregação pode sentar. Venham, pois tudo está preparado
Venham todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, todos aqueles que foram instruídos e compreendem que aqui nós temos no pão e no vinho o corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós faremos então, iniciaremos pelos ajudantes e instrumentistas e depois toda a congregação.
coisas que estão no céu. Nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Nos colocamos de pé para em conjunto orarmos a ação de graças. Senhor, nosso bondoso Deus, nós, teus filhos amados, te agradecemos porque nos reconfortaste pelo dom da Santa Ceia. Ajuda-nos a amar a Ti e a nossos irmãos na fé, e a todos que cruzam o nosso caminho, mesmo aqueles que não nos amam. Ajuda-nos a repartir com os necessitados as Tuas dádivas materiais, e com os que andam longe de Ti, as dádivas espirituais, a fim de que Te conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste para ser o Salvador do mundo. Guarda-nos em Tua graça e paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Sim, uma colheita de bênçãos. Vamos agradecer? Quando? Que nós possamos sempre agradecer ao nosso Deus pelo seu grande amor manifesto principalmente em Cristo. Também por sua presença amorosa e graciosa, sempre nos abençoando diante do nosso ofício, da nossa profissão. Sigam com Jesus e sigam bem nesta vida e sigam bem em Jesus também para a eternidade. Nos despedimos então na saída.